Olá! Então hoje é o primeiro vídeo de uma playlist com ideias de aulas de matemática para o ensino médio. É voltada para professores que trabalham então com matemática nas séries de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Um dos desafios de todos nós professores, é tempo para procurar essas atividades diferenciadas, essas atividades mais práticas que fogem um pouco daquela aula tradicional, de passar a teoria, um exemplo e atividades. E nem todo o conteúdo da matemática é fácil de linkar e tem disponível essas atividades que a gente acha, né? Então tem que ter tempo para bolar, para pensar em tudo. E algumas coisas então que eu já fiz nas minhas turmas que eu quero compartilhar com vocês, ou que eu vou fazer e vou compartilhar com vocês. E são atividades simples, mas que deu algum progresso, que eu percebi algum aprendizado com os meus alunos. A primeira aula, então esse primeiro vídeo aqui, é uma ideia sobre geometria plana espacial. Quando eu começo geometria espacial, a gente tem que dar uma relembrada na plana, né? Porque afinal a espacial depende da plana, a gente tem que ter um conhecimento prévio. E os alunos do ensino médio, eles já têm esse conhecimento prévio. Então, por isso que eu começo com essa atividade aqui da área da sala de aula. Eu divido a turma em grupos, deixo eles bem à vontade, porque daí eles geralmente ficam com aqueles melhores colegas, melhores amigos, né? Se fica alguém sozinho, já junto com outro que tá sozinho. Enfim, cada professor organiza como acha melhor com as suas turmas, né? Então eu peço para que eles meçam a área da sala de aula deles. E dou alguns minutos para isso. Digo, ó, vocês têm 10 minutos para medir essa sala de aula aqui. Vamos fazer de conta que a gente vai trocar o piso aqui. E eu preciso saber a metragem, quantos metros quadrados tem essa sala de aula. 10 minutos para vocês aí. E aquele grupo que chega mais perto do valor correto, que tem mesmo a área dessa sala de aula, ganha pontos. Eles já chiam, né? Já, mas prof, como que eu vou fazer isso? Nem régua eu tenho, eu não tenho a metragem lá, de medir a sala de aula, eu não tenho. Se virem, né? Então daí eles vão dar um jeito, porque eles querem ganhar os pontinhos, né? Então eles vão dar um jeito de chegar a um valor correto lá da sala de aula. E é claro, o professor vai ter que ter essa medida correta, né? Então uns dias antes vai ter que pegar a trena e medir, ou então pedir para alguém da direção se sabe quantos metros tem a sala de aula deles. E alguns vão pegar a régua normal e vão tentar medir, outros vão procurar na internet como medir, ou alguns, a maioria dos grupos sempre tem um ou outro que já sabe que para medir a área de um retângulo, que geralmente as salas de aula são regiões retangulares, tem que medir comprimento e multiplicar pela largura, né? A maioria já vai saber. E um grupo escuta do outro e já vão saber. Né? O principal desafio deles vai ser chegar mais perto, né? E esse que é o legal, que movimenta a turma e tal. E isso eles sempre chegam bem pertinho, senão no resultado correto mesmo, exato. Essa seria a primeira atividade. A segunda atividade é com a área de paralelepípedos. Então vocês vão providenciar caixinhas de papelão, né? Pode ser caixa de sapato, caixa de remédio. De remédio é o mais comum, todo mundo tem em casa, né? Caixa de perfume, caixa de sabonete, caixa de chá, né? Umas caixinhas que a gente sempre produz esse tipo de material, né? De lixo, né? Vai fora, então vamos guardar para fazer esse trabalhinho aqui. Ou pedir para os alunos trazer. Cubo mágico também dá para pedir para eles trazerem, né? Um cubo. Tem caixinhas de chá, que são em formatos de cubo também, que já apareceu nas aulas. E aí vocês vão pedir também para eles calcular a área total de cada caixinha. Tem gente que vai pegar a régua e não vai saber como usar. Sempre tem aquele aluno que pergunta, prof, como é que eu uso a régua? Desde o comecinho aqui eu tenho que ser a partir do 0 ou a partir do 1? Sempre sai esse tipo de pergunta. Então, eles têm muita dificuldade com o material, com o toque, com o concreto. Dificuldade, ou, né, eles não são habituados a isso, né? Mas sempre a partir do 0, daí vocês vão ajudar eles e tal. Por mais que seja fininho a espessura, né, que nem essa caixinha de giz aqui, ela não tem 1 centímetro de espessura, né? Então a gente vai lá e auxilia o aluno e tal.
E é bem legal essa atividade, porque mais para frente, quando a gente entrar lá em prismas para calcular área e volume, eles vão sempre lembrar da caixinha. Ou a gente vai lembrá-los, né? Ó, lembra das caixinhas, daquela atividade que a gente fez com as caixinhas? Então, toda caixinha é um paralelepípedo, né? E claro que vai ter aquela caixinha que a base é um quadrado, né? Então é um prisma de base quadrangular regular, que a base é um quadrado. Demais caixinhas é um prisma de base retangular, porque a base é um retângulo. Não interessa se ela está apoiada assim ou assim, a base é um retângulo igual. Eles vão se ligar no decorrer da atividade que toda caixinha vai ter 3 pares iguais, né? Essa largura e o comprimento e a largura desse ladinho aqui é igual desse ladinho aqui. Esse daqui vai ser igual desse. E o verso e a frente também as regiões vão ser iguais, né? Se eles não se ligar, a gente vai fazer com que eles percebam isso, né? Então, mais para frente, eles vão saber como calcular a área de um prisma ou vão lembrar da atividade das caixinhas e vai ser mais difícil eles errarem a área de paralelepípedos e prismas de base retangulares e quadrangulares. Então, essa é a dica da primeira aula aí, tá bom? Obrigada, espero ter ajudado. Se quiserem deixar aí nos comentários o que vocês querem para a próxima aula, mas provavelmente eu vou trazer função para vocês. Obrigada.